Você sabia que existe um livro que sobreviveu a guerras, perseguições, tentativas de destruição e mesmo assim chegou até hoje praticamente intacto? E antes de você tirar qualquer conclusão, fica até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga a Bíblia. Não estamos falando apenas de fé, estamos falando de história, preservação e evidências que desafiam a lógica comum. A Bíblia não é um livro comum. Ela atravessou milênios sendo copiada à mão, transportada entre impérios, traduzida em diferentes línguas, e mesmo assim, manteve uma consistência que impressiona até estudiosos. E aqui começa algo que quase ninguém percebe. Os primeiros textos bíblicos foram escritos em materiais extremamente frágeis, como papiro e pergaminho. Em condições normais, esses materiais não resistiriam por muito tempo. Então surge a pergunta inevitável: como essa mensagem não se perdeu? E a resposta pode te surpreender mais do que você imagina. A própria Bíblia já afirmava algo sobre sua origem. Em Segunda Carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus. Se isso for verdade, então não estamos falando apenas de um livro preservado por esforço humano. E guarda isso, porque daqui a pouco isso vai fazer ainda mais sentido. Agora imagine a seguinte situação. Você está no primeiro século. Não existe Bíblia como conhecemos hoje. Nada de capítulos, nada de versículos. Apenas rolos de texto contínuo. Alguém começa a ler uma carta do apóstolo Paulo. Ele diz: como está escrito? Mas onde exatamente? Como encontrar aquela parte? E aqui está algo que muda completamente a perspectiva. As pessoas daquela época conheciam profundamente as Escrituras. Não porque era fácil, mas porque era essencial. Um exemplo disso aparece em Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 17, até o versículo 21. Quando Jesus lê um trecho de Isaías, ele não precisa explicar muito. Todos reconhecem o texto. Isso mostra que a mensagem já era preservada e respeitada muito antes de qualquer divisão moderna. Agora, segura isso, porque o próximo ponto é crucial. Com o passar do tempo, a quantidade de escritos aumentou. Já eram dezenas de livros. E aí surgiu um problema. Como organizar tudo isso? E o que fizeram mudou completamente a forma como lemos a Bíblia hoje. Séculos depois, surgiram os capítulos. Mais tarde, os versículos. Mas aqui vai um detalhe que quase ninguém comenta. Essas divisões não fazem parte do texto original, isso mesmo. Elas foram criadas apenas para facilitar a leitura e o estudo. E isso revela algo importante. A Bíblia nunca foi pensada para ser lida em pedaços soltos, mas como uma mensagem completa. E aqui entra um ponto que pouca gente conhece e que pode te surpreender. Alguns copiaram de forma descuidada. Outros tentaram adaptar certas partes para apoiar crenças pessoais. Mas, ao mesmo tempo, existiam pessoas extremamente rigorosas. E isso não era por acaso. Em o livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, já existia uma instrução clara: não acrescentar nem retirar nada da mensagem. Ou seja, a preocupação com a fidelidade não começou depois, ela já estava no próprio texto. E agora vem algo impressionante. Séculos depois surgiram os maçoretas. Eles não apenas copiavam, eles contavam cada letra, cada palavra. Se encontrassem qualquer diferença, eles anotavam. Se houvesse dúvida, eles não alteravam. Agora pensa nisso por um segundo. Um sistema manual, mas com um nível de precisão que hoje só esperamos de máquinas. E mesmo assim, ainda fica uma dúvida. Será que isso realmente funcionou? E aqui entra uma das descobertas mais impactantes da história. Em 1947, foram encontrados os rolos do Mar Morto. Textos bíblicos com mais de 1000 anos de diferença em relação aos manuscritos que já existiam. E o resultado? Praticamente os mesmos textos. Isso muda completamente o jogo. Outro ponto reforça ainda mais isso. Em Salmos,
capítulo 119, versículo 160. Está escrito que a soma da palavra de Deus é a verdade, ou seja, a consistência do todo confirma a mensagem. E tem mais. A própria Bíblia faz uma afirmação ousada sobre sua durabilidade. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35, Jesus diz que suas palavras não passarão. Agora pensa com calma. Quantos livros antigos você conhece que conseguiram atravessar séculos com esse nível de preservação? E é aqui que tudo se conecta. A grande quantidade de manuscritos não enfraquece a Bíblia, ela fortalece. Porque permite comparar, analisar e confirmar o conteúdo. E é por isso que muitos estudiosos afirmam que nenhum outro livro da antiguidade possui um nível tão alto de preservação textual. Agora, depois de tudo isso, fica uma pergunta que você não pode ignorar. Se a Bíblia sobreviveu ao tempo, às tentativas de alteração e às limitações humanas, será que ela é apenas um livro antigo? Ou será que existe algo muito maior por trás de tudo isso? E talvez a resposta comece quando você decide olhar para ela de uma forma diferente. E depois de tudo isso, a pergunta que fica não é apenas sobre a Bíblia, é sobre você. O que você vai fazer com tudo o que acabou de descobrir? Porque não é só sobre um livro que atravessou séculos, é sobre uma mensagem que ainda hoje pode transformar vidas. E talvez a próxima história a ser impactada por ela seja a sua. Se esse conteúdo te fez refletir, já se inscreve no canal, porque aqui a gente não traz apenas informação. A gente busca respostas que realmente fazem sentido. E no próximo vídeo, o que você vai descobrir pode ser ainda mais profundo. Que a paz de Deus alcance o seu coração neste momento. Que a sua mente encontre descanso, mesmo em meio às dúvidas, e que a verdade da palavra ilumine cada passo do seu caminho. Que você tenha sabedoria para entender, força para continuar e fé para confiar mesmo quando não tiver todas as respostas. Que o Senhor te guarde, te conduza e te aproxime cada vez mais da verdade. E que tudo aquilo que você ouviu hoje não fique apenas na mente, mas transforme a sua vida.